Vou dando entrada para o pessoal aqui. Bom dia a todos. Nossa primeira maratona esse ano, né? Serão 3 maratonas. Uma agora no primeiro semestre, 2 no segundo. Vamos falar um pouquinho como que vai funcionar. Primeiro, como que já funcionou, né? São 30 questões que eu elaborei. Umas eu elaborei essa semana, outras eu elaborei no semestre passado. Tem algumas questões pelas quais eu tenho certa paixão. E também tem certas questões que eu sei que suscitam aí algum tipo de debate. Obviamente, quem é meu aluno sabe que eu gosto de um debate, gosto de polemizar em cima de alguma questão, porque é uma forma que eu percebo que vocês aprendem, vocês fixam o conteúdo quando tem alguma polêmica, quando a gente conversa sobre alguma questão. Então, talvez vocês vão perceber, às vezes tem questão que eu reelaboro, dou uma nova maquiagem para ela, dependendo do contexto e dependendo também daquilo que eu sei que são as dificuldades que vocês têm, tá bom? Eu vou mandar para vocês, nos grupos em que vocês estão colocados, do WhatsApp, a prova em PDF. Aí vocês vão responder para mim, no privado, o gabarito. Então, vocês vão colocar lá, questão número 1, letra tal. Se na frente vocês quiserem classificar como média, fácil ou difícil, vocês podem, mas não precisa, tá bom? Quero que vocês levem em consideração o seguinte, nós precisamos estabelecer o tempo, e esse tempo tem que ser obedecido, porque é até um desafio. Uma vez eu questionei a minha professora aqui da UFMT sobre a quantidade de questões em relação ao tempo. E ela falou para mim exatamente isso. Ela falou, olha, nós temos que ver quem consegue fazer mais questões nesse tempo exíguo, em menos tempo. Então, sim, quem elabora uma prova também coloca a questão do tempo, tá? Então, assim que eu lançar a prova para vocês, eu vou dar 30 minutos, são 10 questões. Vocês vão responder no privado do WhatsApp, e aí a gente vem na sequência com a correção da questão. Agora há pouco a Jamile falou para mim, Su, que hora que acaba? Eu falei, eu não sei. Porque se eu falar para vocês, questão número 1, gabarito letra e vocês concordarem pacificamente, vai rápido. Mas se houver questionamento, aí é o momento em que demora um pouquinho mais. Eu, particularmente, não estou com pressa, eu não quero fazer da manhã desse domingo um dia de pressa, de correria. Quero explicar o gabarito para vocês e que vocês compreendam e concordem com ele. E concordem é muita pretensão, né? Então, assim que a gente terminar esse processo, eu vou mandar a segunda bateria, a gente volta corrigindo novamente, vou dar um intervalo de 15 minutos, terceira bateria, a gente volta corrigindo novamente, e aí nossa manhã está encerrada, e esperaremos a próxima para o semestre que vem. Sabendo que muitos de vocês farão o NEMAT, o que eu fiz? Eu coloquei várias questões de autores matogrossenses, tá bem? Então, quero que vocês se recordem disso, né, e façam aí da melhor forma possível essas questões. Alguém quer fazer alguma pergunta? Não? Então, assim, durante a prova em si, os 30 minutos de prazo, aí vocês não podem me chamar por áudio. Se vocês quiserem... a Júlia Almeida quer falar que eu tô linda. Ai, que bom. Hoje, né, com vírgula ou sem vírgula, Júlia? Se você tá linda hoje, com vírgula ou sem vírgula, que vocês sabem que tem diferença, né? Piada interna, né, gente? Sem vírgula. Ai, Júlia, obrigada, que ótimo. Se fosse com vírgula, a gente estava ferrado, né? Só hoje, o resto é só caqueira. Bem, vamos levar também em consideração algumas outras questões. Quando a gente vai interpretar um texto, vamos lembrar as regras? Não é o que você pensa, mas o que o autor pensa. Claro que eu já elaborei algumas questões, levando em consideração que tem aluno que escreve e assinala o que ele próprio pensa, mas nós estamos analisando o texto do outro. Antes de interpretar o texto, lê a fonte, a referência de quem é esse texto. Isso é muito importante, porque você saber de quem é o texto já te ajuda bastante, porque você teve aula de literatura na escola. Na aula de literatura, o professor falou,
o autor tal tem tal característica, escreveu em tal época, nessa época estava acontecendo tal fato histórico, né? Então vai ter autor que vai ter uma toada mais assim histórica, vai ter outro mais lírica, né? E assim por diante. Não sabe uma palavra do texto? 3, faz leitura instrumental, ou seja, tenta compreender o significado daquela palavra pelo contexto, certo? Se a questão é difícil, pula essa questão, faz as outras. Porque assim que encerrar o tempo, você tem que mandar o gabarito para mim, e no vestibular ou no Enem, assim que encerra o tempo, você tem que entregar a prova, né? Então, você tem que estar atento a essa questão do tempo. Não adianta, quando eu estiver na metade da correção, já ter dado lá 5 gabaritos, você mandar o gabarito para mim. Eu não vou nem considerar, vou considerar os gabaritos que foram feitos dentro do tempo. Então, assim, no Enem, principalmente, as questões mais difíceis, que é aquelas que vocês não têm que ter tanta preocupação, são aquelas que vocês têm que pular e voltar nelas, e se for preciso chutar uma questão difícil não é tão impactante assim no Enem. O problema do Enem é você fazer o quê? Você errar uma questão fácil, vocês sabem disso, por conta do TRI, né? Então, tomem cuidado com esse aspecto. Então, combinado? Enquanto vocês estiverem fazendo a prova, só me chamem se for no privado do WhatsApp ou aqui pela escrita, mas não pelo som, tá bom? E depois, na hora da resolução, eu espero que vocês participem sem timidez. Alguma outra dúvida? Senão nós vamos começar. Podemos, então? Então, segue a primeira bateria lá no WhatsApp, tá bom, gente? Valendo, 30 minutos. Por que é difícil, gente? Não entendo vocês, meu Deus do céu. Não, Clara, não é humilhação. Não, vamos lá, gente? Pronto? Vamos lá? Gabarito, antes do quê? Como que é? Antes, espera que eu já choro. Ok. Maria Antônia, você está com saudade do Cláudio já, então? Era fácil, cheia do humor vocês, hein? Ah, Senhor. Ô, João Pedro, vai ter churrasco na sua casa, então? Bora, pode passar a localização aí que eu já distribuo o pessoal, tá? Questão número 1, pessoal, vamos lá? Gabarito. A semana passada, da semana que eu resolvi não ficar. José, como sempre, da semana, guardou a barraca. Foi fazer os domingos, passeio no parque do Sapé, da boca. Pois o parque que ele avistou, Juliana. Ele foi namorar com quem, pessoal? Respondam para mim, por favor. Com quem que o José foi namorar? Com a Juliana. Com a Juliana. Chegou lá, o que ele viu? Ela com o João. Ela tava com o João, né? Safada, né, pessoal? Isso mesmo. Juliana na roda com o João. Uma rosa e um sorvete na mão. Seu sonho. Amigo João. Vestido da rosa firuza. De sorvete gema no coração. O sorvete da rosa firuza. A rosa e o sorvete. O sorvete é mole. Um gigante amor. Um gigante. Um gigante. Juliana no chão. Olha só, dá para eu falar que houve premeditação? Pessoal, dá para eu falar que houve uma premeditação?
Não, Su. Não dá, por quê? Porque ele foi surpreendido. Tá? Então, quem colocou letra B? Foi engraçado aqui eu ver os gabaritos, porque não teve uma preponderância, mas não dá para colocar a letra B como resposta. Tá? Então, não houve premeditação. Certo? Eu acho que a letra C, eu acho que também ninguém colocou a letra C. Ela é aquela fumadona, né? Do tipo maconha estragada, né? Então, não dá para colocar a letra C mesmo. E aí? Quem vai de A? Pode escrever eu aí, eu. Quem foi de A? Ninguém foi de A? Foi sim. A razão para... Oi? Desculpa, eles estão falando no chat, acho que não está aparecendo para você. Deixa eu ver. Não desceu mesmo. Talarico. Agora que eu estou vendo aqui. Ok. Então, a letra A também não é a nossa resposta, tá, gente? A letra A está falando assim, infere-se que a razão para que João resolvesse não brigar... João teve opção em resolver brigar ou não brigar? Hã? A música não coloca isso, que ele teve opção, eu resolvi, não, eu não vou brigar, né? Então, não é, eu quero saber se a resposta é letra D ou letra E. Su, é porque ele fala assim, a semana passada, no fim de semana, João resolveu não brigar, porque ele foi namorar com a moça lá que eu esqueci o nome, a Juliana. Então, mas olha lá, infere-se que a palavra razão aqui é que que comanda a questão, entendeu? Era a mesma razão que fez com que José se ferisse com o espinho da rosa? Por que ele se feriu com o espinho da rosa? Que eu grifei para vocês aqui, ó. O que significa o espinho da rosa feriu Zé? Quem que estava com a rosa, com a rosa na mão? Eita! Juliana, isso. João, Su. Aqui. Que eu não estava vendo o chat, agora eu estou vendo. Tá? Isso mesmo, a Juliana. Então, assim, o João deu a rosa para a Juliana e a Juliana estava segurando. Essa aqui é uma metáfora para a própria traição. Tá bem? A própria traição está configurada ali no fato do amigo ter dado a rosa, né? Ela segurava a rosa com a mão, sorvete com a outra. Então, assim, é uma metáfora para indicar a traição. Então, ele resolveu, a razão pela qual ele resolveu não brigar, era a mesma que fez com que José se ferisse com o espinho da rosa. A letra A ela tem uma incoerência na própria redação da resposta, né? E as razões são diferentes. Uma razão, ele resolveu não brigar porque ele ia namorar, igual você falou, Bianca. Ele resolveu não brigar porque a intenção dele era namorar. Agora, a razão, o que fez com que ele se ferisse? Foi o sentimento de traição, foi o sentimento de tristeza por ver a traição do amigo com a namorada. Então, as razões não são iguais, são razões diferentes, por isso que não é a letra A. Bem? D ou E a resposta? Letra D. Muito bem, o que está errado na E? Esse verbo no gerúndio é exatamente o contrário. Isso aqui, ó, ele cria na música não uma monotonia, mas uma dinamicidade. Igual a roda girava, igual eles começaram a girar em torno de si, igual quando a pessoa está caindo, está tudo girando. É uma imagem que se sobrepõe, não cria monotonia. Ao contrário, ela cria uma dinamicidade. Dentro dessa música, cria uma dinamicidade. Não vamos colocar verbo no gerúndio na dissertação para dizer que criou uma dinamicidade. Estou dizendo aqui nessa música, tá? Letra D, portanto. Questão 2, gabarito. Essa é uma questão que vocês acertaram. Letra E, letra E, letra E, letra E. Muito bem, letra E, estilogravura. Né? Estilogravura, e ela geralmente retrata cenas cotidianas e está ligada à literatura de cordel, tá bom?
Uma questão fácil, vi que vários Professora, acertaram. o que é literatura de cordel? Oi? Literatura de cordel, o que é? Literatura de cordel é aquela dos repentistas que fazem... Eu tenho um livro de cordel aqui em algum lugar. No intervalo eu vou achar um livrinho de literatura de cordel para mostrar para vocês, tá bom? São aqueles livrinhos curtinhos que têm histórias fáceis, que revelam o cotidiano, o dia a dia, principalmente relacionado à vida do cangaço, de jagunços, de amor envolvendo um pouco de violência, amor envolvendo negativa de pai, sabe assim, aquela coisa meio dramática ali do Nordeste brasileiro. Isso que é literatura de cordel. Tá bom? Agora eu vou dar um intervalo para vocês, aí eu vou procurar, e antes de mandar a bateria número 13, eu vou mostrar, tá bom? Muito bem, gabarito da questão 3. E viram o momento LSD? Quem não sabe o que é LSD pode ter tido dificuldade com a questão. É o momento noiado, né? O momento das drogas. Qual que é o gabarito dessa questão número 3? Com certeza é o momento número 3, tá, pessoal? Literatura LSD é restituída a forma humana de chegar a um hipopótamo, que me arrebatou, deixei-me ir calado, não sei se por medo ou por confiança, mas dentro em pouco a carreira de tal modo se tornou vertiginosa que me atrevi a interrogá-lo. Ele vai conversar com o hipopótamo agora, né? E com alguma arte lhe disse que a viagem me parecia sem destino. E o animal responde, engana-se, nós vamos à origem dos séculos. E realmente, eles vão lá para a origem dos séculos e o hipopótamo vai mostrando para ele os lances que aconteceram com a humanidade. Tá bom? Então, é o momento LSD, e quem gosta de literatura não precisa de drogas. Já tem ela, né? Alguma dúvida quanto a essa? Alguém, quem errou, quer se manifestar? Não? Questão 4. Gabarito. Putz, todo mundo achou a letra E? Só letra E nessa prova? Estão colocando aí também letra alternativa. Todo mundo colocou C. Alguém colocou letra C? Ok. Tá. Então, vai lavar... Vamos entender primeiro. O que significa a expressão lavar as mãos? Ela é uma expressão retirada da Bíblia, né? Pôncio Pilatos falou o quê? Vou lavar minhas mãos, não vou condenar ninguém. Vocês que escolham quem vocês vão condenar e quem vocês vão soltar. Então, a expressão lavar as mãos acabou sendo uma metáfora para dizer o quê? Para dizer a pessoa que se exime, a pessoa que se isenta, se alheia de tomar uma decisão, né? Eu não vou me envolver. Só que o problema é o seguinte: você vai lavar as mãos para o abandono da Mata Atlântica, só que aproveita enquanto tem água, tá? Porque se a gente não cuidar desse patrimônio ambiental, logo, logo você não vai ter nem a água para lavar as mãos, para você se eximir e você não se envolver com isso. Então, a resposta é realmente letra E, porque eu estou ironizando uma situação. Qual que é a ironia? Vamos lembrar que ironia é uma figura de contradição. Então, ter versus não ter água, tá? Envolver-se com a questão, não se envolver com a questão, tá? Tudo bem? É isso. Essa que é a ironia colocada aí. Quem errou, quer se manifestar, quer perguntar? Tudo bem, então. Então, questão número 5. Restos mortais do Cerrado. Acharam essa questão média, fácil ou difícil? Média, de boa, média. Média. Difícil, média, média. Então, vamos à leitura do texto. Então, é da Lucinda Persona, que é autora matogrossense, tá, pessoal? Vocês conhecem a Lucinda Persona?
também grande amiga da minha cunhada, que é da Academia Mato Grossense de Letras. Né? Podia ter colocado um poema da Marta Coco, né, gente? Vou colocar nos simulados das turmas. Rajadas de um vento quente, depois das queimadas. Trazem os restos mortais do cerrado para dentro de casa. É verdade que todos os anos, daqui mais uns dias, começa a aparecer aquelas ferpinhas de queimada dentro da casa da gente? Aqui na minha casa já está assim, todo dia tem que passar pano no chão, pano na escadaria, porque a escadaria é preta, né, você fica vendo poeira, assim, todo dia. Hoje ainda eu não mandei o Rubens passar pano na casa, mas já vou mandar ele passar pano na casa, porque aqui em casa quem manda sou eu, pessoal. Tem essa não, tá bem? Isso, essa fuligem, Ana, isso mesmo, tá? Exatamente. Até a piscina fica cheia de fuligem. Opa, que chique, hein, pessoal? Então, é isso aí, tá? Fica cheia de fuligem. Por isso, já não me intimido mais. Quando aranhas estorricadas descem por meus cabelos. Pronto, calma. Agora, nesse momento aí, a gente tem que tomar bastante cuidado com o que vai acontecer. É verdade que é um momento de queimadas que os animais ficam esturricados, queimados? Ano passado, nós passamos de 3 em 3 anos aqui, a gente passa por esse processo de uma grande queimada, né? Aí no outro ameniza, né? Aí vem de novo. A cada 3 anos, isso é cíclico, a gente já conhece. A imprensa nacional noticia isso como se fosse uau, né? Meu Deus, né? Queimando o Pantanal. De 3 em 3 anos, isso acontece. E pronto. Bom, só que nós temos uma relação que eu gostaria que alguém me explicasse. Para vocês, em termos de poeticidade, em termos de mensagem, o que significa falar que as aranhas descem por meus cabelos? A pessoa está morta ou triste por causa que as aranhas estão tecendo teias no cabelo dela já incapaz de se mover? Quase isso. Vamos relacionar, vamos um pouquinho mais. As orquídeas em pó assomam a minha face. Orquídea é uma flor. Por que a aranha desce pelo cabelo, a orquídea se assoma à minha face, quando de meus dedos pendem abrasadoras samambaias? Ela é uma extensão da natureza, Su. Ela mesma está morrendo aos poucos. Isso. Ela se torna uma extensão da natureza. Quando a gente fala em personificação, o animal se transformando em persona. Quando a gente fala o percurso contrário, então existe uma zoomorfização, ou seja, é o ser humano se transformando em animal. Aqui no caso, você percebe que a pessoa está tanto tendo uma relação com a natureza, samambaia e orquídea, quanto com o animal. Então, assim, ela vai se integrando à própria natureza. Nem me assombram os bicos de siriemas levitando pelas salas, sem os olhos, sem as penas, sem as vozes. Quer dizer, já houve uma total relação entre ela, pessoa, com a natureza. Choro tudo. Eu choro a resina, eu choro o carvão, os ossos à tona das cinzas. Porque realmente, pessoal, o que provoca um incêndio no Pantanal? Às vezes alguém jogou lá uma bituca de cigarro, alguém provocou. Mas às vezes dizem, né, que a própria resina, vocês estudam isso, né? Eu imagino na biologia. Imagino, né? A própria resina das árvores, às vezes, é um elemento de combustão, né? Choro o carvão. Quer dizer, tem a combustão, vem o carvão, e o carvão se transforma em cinzas. Aqui existe, inclusive, podia elaborar outra questão, falando de uma gradação aqui, tá? De uma gradação. No poema da poetisa mato-grossense, pode ser que foi explorado o quê? A incorporação das... Não, qual foi a resposta que vocês colocaram? Qual foi a resposta? Mas o pessoal da letra B é quanto que lhe é distante? Do que nós estamos falando que é distante aí? Pessoal que respondeu a letra B, estou perguntando para vocês. Ela está falando de um percurso que é tão
próximo que ela vai se convertendo no próprio percurso. O pessoal da B tem que me falar se entenderam por que a B está errada, gente. Não entendeu? Porque, assim, a letra B está dizendo que o enunciador chora de tristeza por uma coisa que está distante dele. E, ao contrário, todo o processo que ele está colocando é um processo muito próximo a ele, tanto que ele se converte no próprio processo. Tá bem? Existe uma transformação, acho que chama, não sei como chama isso, mas uma coisa se mistura com a outra. E vocês sabem que realmente, o que acontece? Nós temos uma relação tão forte com isso, eu particularmente, na época da seca, agora o meu cabelo vai ficando seco, a minha pele vai ficando rachada, a gente vai ficando igualzinho, tá? A temperatura lá fora. Acontece isso com vocês? Né? Então, assim, não pode ser a letra B. Fiquei assustada quando um monte de gente começou a colocar B aqui, tá? A letra C, a Júlia tem razão. A letra C também não é, porque não é idílico, tá? E o homem não está causando, não é o homem que causa contra si mesmo. Isso daí é a opinião de vocês, gente. Lembra no começo da aula, antes de começar a maratona, eu falei, não é para colocar a opinião de vocês. É para colocar o que está no texto. O texto, você pode até presumir, quem provoca isso aqui é o ser humano. Certo? Ótimo. Eu adoro esse discurso. Quem provoca isso é o ser humano. Eu acho que o discurso correto é que o ser humano agrava, mas provoca muita calma nessa hora. Será que quando aqui a região mato-grossense, região de cerrado toda a vida, de seca no meio do ano, seca extrema no meio do ano, será que lá no passado, quando quase não havia população aqui, havia, vamos supor, uma pequena comunidade indígena ainda, não havia ainda as intervenções de indústria, de comércio, de estradas, de impactos ambientais recentes, dados pela poluição, etc. Não havia queimada? Não havia esses processos que ela está descrevendo aqui? Claro que havia. Então, quando vocês colocam como resposta certa a letra C, vocês estão usando uma visão própria, não a visão do poema, porque o poema não fala que é a destruição do homem causada pelo próprio homem. Ele está dizendo que há um congraçamento, o homem se transforma no próprio ambiente. Não é a letra C a nossa resposta. E a palavra idílico também está errada, além disso. Ferrou? E agora, vocês querem revisar? Qual é a correta? Eu quero perguntar para vocês. A A é a correta? O que tem errado na A? Já estou dizendo que a A está errada. O que está errado na A, pessoal? Estou dizendo que a A está errada. O que está errado na A? Não tem incorporação da siriema, das partes dela. Nossa, a siriema, inclusive, é colocada como um elemento que não afetou o corpo dela, afetou apenas o ambiente em que ela está. Né? Então, assim, tem um exagero, dá tanto relevo, assim, para a siriema dentro desse contexto. Então, também não é a A. Não é a A, não é a B, não é a C, deu E. Letra D é a nossa resposta. Antes que vocês comecem a chorar, eu vou falar para vocês o que aconteceu com essa questão. Vocês já perceberam que tem questão do Enem em que cada cursinho dá uma resposta diferente? Por quê? Porque às vezes a resposta certa ela está enviesada. O que é uma resposta enviesada? É o que está acontecendo com a letra D. Eu não quero falar para vocês assim, eu não vou colocar nenhuma questão enviesada nas provas, eu tenho que colocar. Por quê? Porque às vezes elas aparecem no Enem, 2 ou 3. São aquelas que são consideradas difíceis, inclusive, tá? A resposta enviesada é aquela, assim, que não está didaticamente correspondendo ao texto. Ela se aproxima do texto e você tem que dar aquela forçadinha para ela se aproximar, inclusive, tá? Quantas nós já fizemos assim no curso de interpretação? Na terça-noite, na quinta-tarde ou na turma avançada? Inúmeras, tá? Eu fico falando para vocês, pois é, gente, mas essa é a resposta que foi dada pelo MEC, eu não posso fazer nada, não fui eu que elaborei. Tem ou não tem? Várias vezes eu já fiz isso com vocês. Bom,
Mas fui eu que elaborei essa questão, então eu tenho que justificar a resposta da letra D para vocês. O que seria a visão individual? É a visão do eu lírico que está colocado no poema. Como que ela afeta a coletividade? Porque isso não acontece exclusivamente com ela. Acontece com todos que estão colocados naquele ambiente em que há queimada, em que há os ventos, em que há seca, em que os animais chegam esturricados, descem pelos nossos cabelos, grudam nas nossas peles, saem dos nossos dedos. Ela não acontece isso apenas com ela, tá? Não apenas isso, Veronese, seria uma ave. Não acontece apenas com ela, acontece com todos, porque é um fenômeno que vai acometer a todos. É um fenômeno que é natural, e ele acomete a todos. E a palavra movimento aqui é a palavra mais obtusa, que ela não significa muita coisa aqui dentro, mas seria o próprio fato descrito, seria esse movimento aqui, ó, das coisas, das rajadas do vento que vem, os restos, a forma com que os restos são trazidos para dentro da nossa casa, o movimento dela se transformar naquilo que é a própria natureza, essa adaptação à natureza é o próprio movimento. Portanto, letra D, a nossa resposta. Gostaram? Anula. Anula o caramba! Tem nada de anula aqui não, viu? Recurso, anulada, odiei. Eu acho justo anular, hein, professora? Hã? Eu acho justo anular essa questão, hein, professora? Não tem nada de injusto, não, tá certo. Ó, o pessoal que acertou tá adorando ali a resposta, tá bom? Então, Pois é, eu tô adorando, Com certeza, né? Então não tem nada de anula, não. Eu entrei em desespero, porque eu falei, cara, todo mundo colocou a B, eu coloquei a D, eu fiquei assustada, ainda fiquei em dúvida entre a C e a D, e no final foi D, eu falei, caramba, olha só. Eu fiz igualzinho, eu mandei B, porque tava todo mundo mandando B, mas no meu gabarito lá no seu privado eu coloquei D. Não, muita calma nessa hora, tem que ter personalidade, pessoal. Questão 6, gabarito. Letra A, letra A, letra A, letra A, letra A. Ai, ai, ai. Ai, brincadeira, é letra A mesmo. Só para matar vocês do coração. Ai, 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 o que isso? Não, então, essa aqui é a letra A. Alguém que errou? Não, ninguém errou essa? Certeza? Maria Luísa, o que você colocou, minha filha? Letra B. Não há essa intenção de mostrar o que ocorreu. A intenção é questionar se é proibido ou não a entrada de animais na igreja como pajens de um casamento. Depois, na aula, a gente comenta sobre isso, né? Mas que ideia é essa? Eu concordo que a gente ame os animais, mas cada coisa no seu devido lugar, né, gente? Mas tudo bem, entenderam? Eu não estou perguntando se é certo ou errado. Oi? É por causa que eu fiquei em dúvida, que ele falou coloquialismo e a parte do formal. Aí eu não sabia se estava tendo isso mesmo, por isso que eu fiquei entre a A e a B. Tem coloquialismo, onde é coloquial. Por exemplo, só o fato dele dialogar conosco já é coloquial, tá? Mas é proibido, é uma frase coloquial. Formal, nós poderíamos dizer, não há propriamente dito nenhum documento que estabeleça regras sobre a participação. A parte formal eu consegui ver. Aqui a você parte pode acreditar que fala assim, estabelecer regras, recusou dar a bênção final de um casamento, a palavra recusou, é mais formal. E também não tem nenhum tipo de gíria, abreviação, então ele fica mesclando ali frases formais com construções informais. Tá bem importante a letra A, a resposta. E a questão 7, qual é o gabarito? Deixa eu ver qual é. Logo depois transferiram. A dificuldade dessa questão é em ambos os textos, né? Eu tenho que ver o ponto em comum entre eles. A, D, D, D.
Bom, pessoal, sem medo, tem um pessoal aí que tá quieto, não tá querendo de jeito nenhum se expor, C, A. Alguém colocou A, alguém colocou C, alguém colocou D. Bom, ninguém colocou E e ninguém colocou B. Então, nem vou explicar essas. Vou explicar as que vocês apostaram, tá? Letra A, linguagem afetiva. Onde que o pessoal da letra A viu afetividade? Teria afetividade se a gente colocasse interjeições, diminutivos. Ô, professora, mas tem uma parte que no texto 2, a população meio que ajuda os bêbados lá, uma coisa assim. Não, mas estou falando de linguagem afetiva, não estou falando de fatos. Dizer que são afetuosos com os moradores de rua é uma coisa. Preocupados com eles é uma coisa. Agora, estou falando de linguagem afetiva. A linguagem afetiva é aquela dada pela própria linguagem, como estou dizendo. Colocar, ai, meu queridinho, sabe? Uma interjeição, adjetivos cute e tal, fofinhos. Não tem, e jamais teria no Dalton Trevisan, que é duro, tá? É no texto 2 mesmo que nós estamos falando, tá? Texto 2. Não tem essa afetividade, não é a letra A a resposta. Letra C, o detalhamento do cotidiano dos personagens revela sua origem social. Letra D, a resposta. O espaço onde eles vivem é uma das marcas da sua exclusão. Os meninos no trapiche e os personagens do Trevisan aqui na rua. São as marcas da sua exclusão. De novo, eu não tenho um detalhamento do cotidiano, sabe? Não é que não se fala sobre algo do cotidiano, se fala sobre algo. Falar sobre algo é uma coisa, detalhar o cotidiano é outra. Não, eu tenho que pensar, eu tenho que ficar fazendo assim, para vocês não acharem que travou, né? Eu estava brincando de estátua. Então, veja, de novo, a palavra detalhamento aqui está demais. O detalhamento é quando eu fico explicando mais pausadamente aquilo que os personagens fazem. Não é o caso aqui, questão 7, letra D de dado. Vocês classificaram essa questão como fácil, como médio ou como difícil? Gente, infelizmente eu cometi um grave erro, deixei as imagens coloridas. Não é a realidade do Enem, tá? Mas nas baterias do segundo semestre, daí eu vou me lembrar de colocar. Qual que é o gabarito dessa questão 8? Arte naïve, arte da ingenuidade, de um desenho assim meio infantil. É o estilo que pertence à pintura de artistas sem formação acadêmica sistemática. Trata-se de um tipo de expressão que não se enquadra nos moldes acadêmicos, nem nas tendências modernistas, nem tampouco no conceito de arte popular. E agora, durante a nossa aula, alguém falou para mim que é neta de um dos artistas que fez um desses quadros aqui. Qual que é a resposta, primeiro? Qual que é a resposta? A, B, C, D ou E? Vamos lá. Qual é o tipo de arte que está expressa na letra A? Estou perguntando, quero resposta. Abram o microfone ou escrevam no chat. Qual que é o tipo de arte que está na letra A? Não é a gente escreveu no chat. Que porcaria. Não é cubismo, não. A letra A. Ô, gente, foi que porcaria, porque eu não estava descendo o chat aqui para mim, agora tá. Hein? Qual que é o tipo? Olha, essa semana eu trabalhei com vocês, da turma da quinta tarde, a letra A, hein? Não, seria suprematismo se ele tivesse formas assim cruzadas, entrecruzadas, coloridas. Não é pop art, é a op art. Arte óptica. É a arte daquela que faz aquela meia confusão no olhar da gente, tá? Tem alguma cubista aqui entre essas 4 que estão sobrando ali? Tem alguma cubista?
Eu não sei se a C é, professora, por causa que tem um formato mais arredondado também. É cubista. O cubismo também tem um formato arredondado, mas ele tem muita questão aqui do geométrico, né? Não esquece que redondo também é geométrico, viu, pessoal? Ele não precisa ter ângulo, tá? Mas ó, note como ele tem ângulo, tá? Então, essa daqui é cubista. É cubista brasileira. O que mais? E essa daqui, pessoal? Religiosa, não? Eu esqueci o nome dela. Religiosa, mas tem uma forma. Barroca, Su. Ela é bizantina. O barroco tem, a arte barroca, ela tem, como chama? Profundidade. E a arte bizantina, ela é chapada, mas ambos têm a questão religiosa como pano de fundo, tá? Eu quero ver quem vai me falar, qual é o tipo de arte que está aqui colocada. Todo Enem, nos últimos 5 anos, tem um tipo de arte como essa. Como é o nome? Pop art? Não. Não? Não. Mas é que você está no caminho certo, Andressa. Não é arte digital. Está no caminho certo também, Júlia. Meme. Adoro o bom humor de vocês, gente. Ela se chama arte conceitual. Lembram do vaso sanitário? Em cima de um banco? Arte conceitual. Lembra da vaca cortada no meio? Arte conceitual. Lembra da cadeira colocada do lado do quadro de uma cadeira? Arte conceitual. Todo Enem, aquela máscara que é feita, que a gente fez exercício em sala esses dias, que é feita de um garrafão de vasilhame com um pano em cima, arte conceitual, tá bom? Júlia, fala sobre sua avó pra gente, Júlia. Oi. Então, na última, teve prova da quinta, né, que você estava corrigindo, e teve uma questão de arte naif, quase que eu brinquei, você podia ter colocado uma obra da minha avó, e aí você colocou hoje, já até mandei para ela. Ai, que legal! Então, mas você tem que explicar para ela que eu não coloco o nome dos artistas, porque se eu coloco o nome dos artistas, vocês podem saber pelo nome, eu quero que vocês saibam pela técnica, né? Vou colocar para o pessoal aqui o Instagram dela, para eles seguirem ela, tá? Tá, obrigada. E então foi fácil a questão para mim, essa. Pessoal, gostaria muito que vocês seguissem a Rimaro. A Rimari. É o nome artístico dela. É, o nome artístico dela, tá bom? Vou colocar aqui para vocês, aí vocês seguem lá, vão dar um up lá no Instagram dela. Vocês podem também dar um up no meu Instagram, viu, gente? Fiquem à vontade. Muito bem, então. Então, a arte naíve é essa daqui, sabe, gente? Como que vocês vão perceber? Você olha, a princípio, você fala, parece que foi uma criança que fez esse desenho. Se uma criança tivesse feito só esse desenho, ainda assim, olha a proporção que ela dá, a expressividade do personagem. Agora, você imagina você fazer uma pintura, que isso aqui deve ter o quê? Deve ter 80 por 1, alguma coisa assim, deve ter 60 por 80, um por um desses elementos que estão aqui colocados tão detalhadamente. Imagine isso. Então, a arte naíve, ela é uma arte assim, como o próprio nome diz, uma arte ingênua, despretensiosa. Ela não vem ali para marcar alguma coisa histórica, tal, mas mais para mostrar a forma de vestir de um povo, uma dança, uma manifestação artística. A arte naíve mostra as pessoas na roça. Uma arte, assim, que vai mostrar o cotidiano, o dia a dia, tá bom? Guardem esse nome e acertem nas questões do Enem, tá bom? E dos nossos simulados. Professora. Oi. Rapidão aqui, você falou que não coloca o nome do artista, por causa que a gente pode conhecer pelo nome, né? Sim. Mas você botou uma imagem assinada. Então, mas aí não tem o que fazer, né? Aí é o aluno que vai no detalhe.
Agora, se eu escrevo aqui embaixo do outro, por exemplo, se aqui eu escrevesse Anitta Malfatti, se eu escrevesse aqui, por exemplo, as referências de quem fez, vocês teriam mais pistas, né? Então, a gente acaba não colocando para que vocês tenham, não tenham tanta pista assim para acertar pela pista. Eu quero que vocês acertem pelo estilo, tá? Questão número 9. Há tempos que a literatura está em pauta. E aí, qual que é o gabarito da 9? D. Essa parece que foi fácil. Letra D. Alguém errou? Quer que eu responda? Qual que você colocou? Quem errou? B e D. Critica pesquisas tradicionais que atribuem a falta de leitura à precariedade de bibliotecas. Deixa eu ler de novo. Critica pesquisas tradicionais que atribuem a falta de leitura à precariedade de... Não, a letra A, ela tem um problema. A letra B, ela tem um problema. Ela reduz o sentido do texto, certo? Porque as pesquisas tradicionais, elas não atribuem tão somente à falta de biblioteca essa falta de... E outra coisa, de leitura. E outra coisa, a autora... ela tem um outro objetivo. O objetivo dela é criticar determinadas conclusões que se chegam precariamente, tá? O que o texto está falando? Eu vou explicar para vocês o texto direitinho, vocês vão entender e vão concordar com o gabarito. O texto está falando o seguinte: tem pesquisa que fala que o povo brasileiro não lê. Isso não é verdade. Olha, não sei se vocês sabem, mas 2021... foi batido recorde de venda de livros aqui no Brasil, tá? De livro mesmo. O Kindle foi alavancado. E, assim, talvez a gente pudesse pensar, 2020 que deveria ter sido o grande ano de alavancar a leitura, porque nós ficamos em isolamento. Eu li demais durante o isolamento. Dei muita aula e li demais. Coloquei em dia cada leitura que estava encalhada aqui em casa, que vocês não têm noção. Mas as pesquisas acadêmicas nem sempre levam em consideração as leituras que são feitas por formas, assim, não oficiais. Por exemplo, leitura de livro de massa. O que é leitura de livro de massa? A saga Crepúsculo, Game of Thrones, livros de autoajuda, livros de cordel, que não são daqueles que são os clássicos, livros por exemplo, da Amazon, que são de iniciativas próprias, não passam por editoras. Então, o que o texto está nos dizendo é o seguinte: se tudo isso fosse levado em consideração, nós veríamos que o povo brasileiro lê sim, só que ele não lê os clássicos, ele não lê Machado de Assis, não lê Clarice Lispector, não lê João Guimarães Rosa, ele não lê esses daí que, às vezes, as pesquisas acadêmicas levam em consideração. É isso que o texto está falando. Então, a letra A, a letra B, ela deturpa isso que o texto fala, tá bem? Portanto, é a letra D, sim, a nossa resposta. E a questão 10, qual é a resposta? A, E. Então, eu vou começar pelo item 1, tá, pessoal? Que eu acho que é o item mais difícil para vocês. Alegações finais é uma peça do direito. Tá bom? Tá verdadeira. Capítulos mais explosivos. Tem hipérbole? O que é hipérbole? Exagero. Oi? Exagero. Tem um exagero aí em mais explosivos? Muito, né? Porque além de explosivo é mais. Verdadeiro. Há uma gradação em assediado, humilhado e ameaçada? Hã? Sim, há uma gradação. Assediada é um pouco. Humilhada, caiu. Ameaçada foi total, né? Então, existe uma gradação. E cartada final é uma expressão informal, não é uma expressão formal. Eu estou dando risada com o pessoal da turma avançada aqui. Por que vocês estão dando uma gíria? Ah, tá. Tem 3 alunos da turma avançada que o tema da redação da turma avançada, que eles adoraram. Nossa, eu fui aplaudida em pé, gente. Foi tão bonito, fiquei até emocionada.
eles têm alguns alunos, eu corrigi só metade ainda. Agora, à tarde e à noite, eu vou corrigir mais umas 10 e amanhã cedo mais umas 4. Eles estão usando a expressão pessoas sumidas do mapa. Não, nada de amor, eu gosto de corrigir com ódio mesmo. Pessoas sumidas do mapa. Eu já estou falando para todo mundo, não pode, tá? É uma frase muito coloquial para uma dissertação. E aqui é a mesma coisa, a cartada final é uma expressão coloquial. Portanto, letra A resposta dessa questão. Beleza, pessoal? Vamos fazer, então, 15 minutinhos de intervalo e voltamos com a bateria número 3, tá bom? 15 minutos, vocês acham que é muito ou tá bom? Tá suave, 15 minutos, professora. Tá bom, 15 minutos então, pessoal. Pronto? Nem sei se já deu 15 minutos aí, Jamile. Faltam 2 minutos? Era 53. Pedro, você falou do cordel, né? Tá aqui, ó. Vendo, ó? Esse daqui, história de caçador. Olha a xilogravura aí na frente, tá vendo, ó? Aí dentro vem a historinha. Tá? Gosto de fazer poesia, pois Deus me deu o saber. Faço para me divertir, faço para quem quiser ler. E para não ser diferente, faço para dar de presente, faço também para vender. Entendeu? Essa rima fácil. Aí conta a história de alguém e tal. É um livro curtinho, fininho, tá vendo? Ó. Tenho esse. Comprei agora esses dias, quando viajei para o Espírito Santo. Tem no Brasil inteiro, em banca de revista, mas principalmente no Nordeste. Lá eles vendem em bancas e tudo mais. Preparados? Posso mandar, então? Isso, Oi. essa expressão cordel, porque eles ficavam em cordas, né? Ou não? Sim. Isso, né? Sim, é bem primitiva a coisa, sabe? Então, vamos lá. Pronto, pessoal, vamos lá, então? Vamos lá, que a gente tem que ir lá para a casa de João Pedro para o churrasco que ele ofereceu para a gente. E aí, vamos lá? Abra o microfone. Gabarito da questão. Acharam essa prova mais fácil ou mais difícil que as outras? Mais fácil, né? Também achei. Falei, vou colocar mais fácil para o final, porque já vai estar todo mundo mais cansado, né? Vamos ver o gabarito agora, né, gente? Porque às vezes a gente acha que está super fácil. Qual que é o gabarito da número 1? B. Qual que é o estilo da... Qual que é a estética da... o cubismo, né? Tudo bem. Cubismo. Apesar que é o cubismo brasileiro, não o cubismo europeu. E a D? Pontilhismo, muito bem. Da E... Da alternativa E, pessoal. Cubismo também, muito bem. E da C? Surrealismo. Isso mesmo. Quem não sabe essas estéticas tem que estudar, tá bom, pessoal? Bom, como que a gente sabe que a letra B aqui é impressionismo? Primeiro, tem sempre uma paisagem bem definida como pano de fundo. É a marca de que vai ser uma pintura impressionista. As pessoas que são colocadas, elas compõem o plano, mas não é o mais importante, porque no expressionismo, sim, a pessoa é mais importante que a própria paisagem. Então, elas aqui compõem essa paisagem. Notem que lá em cima, na teoria, se fala sobre valorização na composição de cores, pinceladas, buscando o movimento da cena retratada. Então, por exemplo, aqui, ó, você percebe que é um movimento de alguém que está ajeitando o cabelo, né? O movimento de alguém que está prato. Então, as figuras não estão ali estáticas, como se fossem estátuas, né? Você percebe que, embora a pintura seja estática, elas revelam um movimento, tá? Que mais? O jogo de luz e sombra. Então, aqui embaixo, por exemplo, nessa parte branca, vocês percebem que há as réstias de sol que pegam aqui embaixo, assim, nessa parte aqui assim, ó, tá? As réstias de sol. Então, isso vai fazer parte da estética do impressionismo. Muito bem, então, para quem acertou.
Questão 2, gabarito. D. Essa questão costuma ser considerada como difícil pelos alunos, entretanto, vocês acertaram, tá? Quem errou? Ô, professora, mas a morte não chega abruptamente, ela mostra que está chegando. Desculpa, só um pouquinho, o som estava baixo aqui para mim, eu vou aumentar o som. Pode falar de novo, Guilherme. A morte não chega abruptamente, ela mostra que está vindo. Não chega de surpresa, mostra que ela está chegando. Não, ela chega de galope. O que significa de galope? Tá escrito aí sem avisar, a morte sem avisar, a cavalo de galope. Avisar, Aí ela leva, quer dizer, não todos os verbos indicam algo mais abrupto, né? Sem dar tempo, vai levando, tá? Então é a letra D, assim, é abruptamente. Qual letra que você colocou, Gui? A B. Não é a morte figurativizada pelo cavalo, né? Ela chega de galope, ela chega rapidamente. Então, não é o cavalo em si que representa a morte, mas a forma com que ela chega. Tá bem? Questão 3, gabarito. Questão de gramática, né? Estão com medo? D. Ok, letra B. Quem errou? Errou qual? Marcando qual? Marcelo? Letra C. Não, então veja, existe realmente um neologismo, mas ele não está marcado em me deixou sobrante e oco. Tá bem? Oi. Eu marquei a B, só que eu tinha ficado entre a B e essa do neologismo. Só que eu não achei o neologismo, por isso que eu não marquei. Sim, isso mesmo. Mas onde que estaria esse neologismo que a senhora acabou de falar? Não, eu estou falando que o poema tem, eu acho que o poema tem um neologismo, deixa eu ver aqui. Então, mas é isso que eu ia falar, a questão, ela está avaliando tão somente esse verso, ela não está avaliando o texto todo, né? Então, em termos de linguagem, houve um neologismo, em termos de conteúdo, significa que a morte levou o eu lírico junto aos amigos e familiares. Essa parte aqui que vai estar errada, ó. Ela levou o eu lírico está morto? Hã? O eu lírico morreu também? Não, porque ele ficou sobrante, ele sobrou. Ele ficou. Ele ficou sobrante, sobrou ele, todo mundo foi, menos ele. Então, ele não levou o eu lírico, não tem ele levou o eu lírico. A morte não levou o eu lírico ficou. Tá, mas no texto tem neologismo, tirando essa parte? Não, eu achei que tinha, mas não tem não, eu bati o olho aqui, não tem não. Tá. Mas quando ele fala, foi levando a minha vida, não quer dizer que ele morreu também? Não, ele não morreu, foi levando a minha vida, significa as coisas que aconteceram, as pessoas, né, os entes queridos, porque ele está vivo, tá? Ele ficou sobrante, ele sobrou, ioco. Então, a vida aqui significa aqueles que ele ama, as pessoas que faziam parte da vida dele, é uma metonímia, inclusive. Não é a metonímia, que ela é a parte pelo todo? Né? Então, ele fala, levou a minha vida. Esse minha vida significa aqueles que ele descreveu aqui, foi levando meus amores, foi levando meus parentes, foi levando meus amigos. E eu fiquei aqui de sobra e oco. A letra C está errada nisso também. O que mais? Não tem uma comparação entre o eu lírico e a morte. Ambos ficaram ocos. Não, ele não fala que a morte ficou oca. Questão 4, gabarito. Bonitinho esse poeminho, né? Gabarito. B, A, B, A. Ixi, Maria, ficou entre A e B. Todos esses que estão aí, não, que aí estão, atravancando o meu caminho, eles passarão, eu passarinho. Sobre o terceiro verso,
eles passarão, né? Eles passarão. Opa. Podemos afirmar que ninguém colocou, todo mundo ficou entre A e B, né? Todo mundo ficou entre A e B, é isso? Tá. Alguém falou D também. Então, vamos cortar. Há uma hipérbole. Vamos cortar também a metáfora, mãe dos figuras de linguagem, predomina nesse verso. Vamos trabalhar com a A, B e D. O autor utilizou uma metáfora para se referir àqueles que sairão de seu caminho. Por quê? Quem colocou a letra A, justifica, por favor. Ninguém quer justificar a letra A? Eu não consigo justificar a letra A, porque ele não está usando uma metáfora. Ele está fazendo... O duro é que se eu explicar, eu já vou dar a resposta para vocês, né? Então, eu vou explicar de uma vez. Ele fala o seguinte, ó, todos esses que estão aí, atravancando o meu caminho, eles passarão, verbo passar. Isso não é metafórico, porque eles passarão significa eu vou ficar e eles vão sair da minha vida, de certa forma, né? Quando ele fala eu passarinho, ele está fazendo um trocadilho com a palavra passar, verbo, versus passar de pássaro. Passarão seria um pássaro no aumentativo. E ele ficará passarinho, diminutivo, que pode significar várias coisas, né? Eu até fico com medo de ousar interpretar, porque pode ser essa contraposição entre os que vão e ele que vai ficar, pode ser o passarinho livre e os outros ficarão presos, enfim, tá? Pode ser. Agora, ele não significa que há uma metáfora da palavra passarão. Uma das interpretações é metafórica. A outra é do verbo passarão como verbo no futuro mesmo. Qual é a resposta? É a ambiguidade, porque ele usou como recurso a ambiguidade exatamente para brincar com a palavra passarão, que tem dois sentidos, passar e pássaro grande, em contraposição ao pássaro pequeno. Então, a letra A, ela é parcialmente verdadeira dentro de um dos sentidos suscitados pelo texto, do verbo passar. Da palavra passar, que pode ser dois significados, passarão, pássaro grande, e passarão como verbo no futuro, tá bem? E a letra D, ela é tão parcial quanto a A. Agora, que realmente traz a estrutura que ele usa, a estratégia que ele usa, o que faz o texto dele ser um texto com função poética, é esse jogo da ambiguidade entre passarão, do verbo passar, e passarão como um pássaro grandão, em contraposição ao passarinho que vem embaixo. Ok? Portanto, letra B de bola, maioria aí acertou. Mas é uma questão difícil, depois eu vou olhar se vocês classificaram como difícil, inclusive, tá? E não podia faltar, obviamente, uma Clarice Lispector, eu tô doida para adotar a Hora da Estrela agora no segundo semestre, né? Se vocês me derem grande apoio, porque eu tenho uma aula preparada dela já, em que eu mostro 20 temas de redação que dá para você usar a Hora da Estrela, sabe? Agora tem que ver se a gente está com o emocional preparado para a Hora da Estrela, que a gente tem que estar com o nosso psicológico bem preparado para trabalhar com ela, né? Qual que é o gabarito dessa questão número 4? Dessa questão número 5, da Clarice. Muito bem. Ocorre respectivamente no sexto. Essa questão é uma questão trabalhosa, né, gente? Não é uma questão difícil, mas é uma questão trabalhosa, de você ter que ler o texto e ler a alternativa, né? Porque daqui para lá é o número 1, daqui para cá é o item 3, e o do meio é o texto número 2. E a maioria aí acertou realmente a letra D. Onde que está a metalinguagem no primeiro texto? Falem para mim. Aqui, quando ela fala do relato, né? Se usasse alguns difíceis termos técnicos, a história não tem nenhuma técnica, nem estilo. Então, se a gente for realmente trabalhar com a Hora da Estrela, nós vamos ver que a Clarice
o texto todo, A Hora da Estrela, ele é metalinguístico, né? Então, eu torço para que realmente eu acabe, se vocês me derem apoio e tudo mais, a gente pode adotar esse livro no segundo semestre como leitura obrigatória, sim, certo? Aí nós vamos ter que fazer um dia um aulão bem caprichado para a gente falar sobre a obra, né? Eu vou responder a minha mãe aqui, que está me chamando para almoçar. É claro que eu vou topar, né? Ai, pronto, já topei. Então, a letra D. Alguém errou? Marcos falou que é uma questão cansativa, né? Realmente, é uma questão cansativa mesmo. Alguma dúvida, pessoal, nela? Não, vai chegando perto do almoço, ninguém fica com dúvida, né? E a questão 6 da sinestesia, qual é a resposta? Isso, muito bem. Letra E. Onde que alguém viu aí sinestesia na C? Não sei quem foi que colocou C. Maria Eduarda, onde que você viu sinestesia na C? Ô, Su, é que não deu tempo, foi com pressa. Foi deslize. Certo, não tem nada. E onde que está a sinestesia na E, pessoal? A luz tem cheiro, Tem cheiro, audição colorida. audição colorida. É tudo, né, gente? Cheira a luz, amanhã nasce, sonora audição colorida do aroma. Quer dizer, eu tenho som, cor e cheiro, né? Então, não tem como não saber que a letra E é a nossa letra da sinestesia. Muito bem, estão indo ótimos, né? Lua cheia, questão 7. Fácil, médio ou difícil? O que vocês vão me falar? Média? Difícil, né, cara? Vamos ver. A Bianca já está dando até resposta, bem rápido já, hein? Médio para difícil. Qual que é o gabarito, então? Falem para mim. C. Difícil demais, a Maria Luísa falou. Quem que é o boião de leite? Quem que é o pratão de leite? Não é a lua, isso mesmo, né? Um negócio cheio, uma bacia cheia de leite. Que a noite leva com as mãos de treva para não ser quem beber. E que, embora levado muito devagarinho, vai derramando pingos brancos pelo caminho. Quem são os pingos brancos? Quais são os pingos? As estrelas, isso mesmo. Os pingos brancos são as estrelas. Na interpretação das metáforas usadas no poema, Cassiano Ricardo é de qual período literário? Agora eu quero ver, hein? Romantismo, Sul. O Cassiano Ricardo é do modernismo. Não, o Cassiano Ricardo, você tem razão, é do romantismo. Estou confundindo ele com Molino Mendes. Do romantismo, isso mesmo. Essa coisa das estrelas, né, da lua. Acho que o meu tempo já passou, gente. Já são 12:01, já comecei a falar até coisa errada para vocês. Muito bem. Gabarito letra C. Acertaram, muito bem. Estou feliz com vocês nessa nossa maratona, hein? Vou preparar umas baterias mais difíceis para o segundo semestre. Quem errou? Quem errou? Marcelo, qual que você colocou? Letra A, uma espécie de vaso com qual... Não, então não dá. Realmente é a lua, viu? O leite aí é a claridade, é o brilho. O título ajudou, com certeza. Questão 8, gabarito. Alguém escreveu ali, não prestei atenção no título, né? Mas, olha, prova de interpretação tem que prestar atenção em tudo. Então, gente, eu elaborei essa questão para vocês ficarem em dúvidas entre autorretrato e metalinguagem. Mas o que é bricolagem? O que é bricolagem? Sei lá, não sei. A bricolagem é uma técnica meio rudimentar, meio caseira,
de fazer artes. Por exemplo, se você for ali comprar uns adesivos e pregar no seu guarda-roupa para criar um efeito de decoração, isso é chamado de bricolagem. Quando eu fui para a Suíça na casa de uma amiga, ela comprou um estante cheio de produtos para fazer bricolagem. Então, assim, ela enfeita com coisinha de gel, o quarto da menina. Tem gente que contrata ela para fazer bricolagem na casa toda. Ah, ali no quarto, no banheiro de visita, o banheiro da piscina, eu quero que você coloca no azulejo branco uma colagem assim, assado, eu quero que você faça um negócio de madeira aqui no quarto da minha filha, tudo assim, tipo de decoração manual, não aquela decoração de arquiteto, isso que é a bricolagem, tá? Então não tem nada a ver com isso que nós estamos vendo aqui. A distinção entre autorretrato e a resposta autorretrato e a resposta metalinguagem vai estar no próprio texto, porque ele fala o seguinte, ó, enquanto alguns tornaram o autorretrato quase obsessão, alguns tornaram o autorretrato, e um importante traço de suas obras, como no caso da Nana, o artista estadunidense decidiu levar a arte do autorretrato além. Então, a gente não pode falar que é autorretrato, porque ele diz, olha, ele resolveu levar o autorretrato além. Então, ele não faz apenas um autorretrato, que seria ele fazendo uma foto dele mesmo, ele pintando a ele próprio. Mas ele está fazendo aqui, está usando a técnica da metalinguagem, que é a resposta correta. Por que metalinguagem? Porque vamos primeiro lembrar o conceito de metalinguagem. Metalinguagem é uma forma de um texto usar-se da estrutura ou da temática com base em um anterior. Foi o que vocês fizeram na bateria 2. Eu tinha uma música de denúncia de não cuidados com a natureza, em que se utilizou uma estrutura que nos lembrava bastante a música do Claudinho Bochecha. Isso é a metalinguagem. Na USP foi mostrada uma vez uma famosa metalinguagem que é assim, uma mão desenhando a outra mão. Enquanto essa mão pinta essa mão, a outra também está desenhando essa. Então, é o texto que se refere ao próprio texto. No caso aqui, a metalinguagem se dá exatamente porque eu tenho o pintor que pintou, o pintor que pintou-se pintando-se, certo? Então, eu tenho o pintor, e se enganam vocês, se alguém aí achou, e talvez vocês achassem, que isso aqui é uma foto dele se pintando. Não, isso daqui também é pintura, tá? Isso aqui também é pintura. Tudo aqui é pintura, o quadro inteiro é isso. Por isso que é metalinguagem. Entenderam? Sim ou não? O pessoal colocou letra A, entendeu? Questão 9. Nossa, que desanimador, né? Não, a questão 9 não é essa. Enorme a questão 10, hein? Qual que é o gabarito da 9? Essa daí estava fácil demais, né, gente? Então, ó, de novo. Lembra que eu falei que a arte bizantina é essa, que é chapada. Ela não tem plano de fundo, né? Ela não tem perspectiva. Então, e motivos religiosos, essas pontas para cima, né? Esses arcos nessa forma, é a arte gótica. Nas férias eu vou mandar uma série de vídeos para vocês assistirem sobre artes, para vocês saberem distinguir. E aqui é renascentista. Como que é o nome dessa obra? E o autor? Ah, meu Deus do céu, eu devia ter pintado assim um negócio aqui, né, gente? Para não aparecer, porque não pode. É o Davi de Michelangelo, muito bem. Davi de Michelangelo, tá? Eu já vi no Museu de Orsi, em Florença, eu já vi ao vivo essa. É muito interessante, gente, porque até as veias, até a ruguinha da pele do pé que está curvado, sabe? Os detalhes, não é uma coisa chapada, lisa, não, sabe? Parece que você está na frente de uma pessoa feita de mármore. É bem interessante. Castiguei vocês com esse texto enorme e já vi que tem gente que errou.
E quero saber qual é a resposta certa. Meu Deus, C, B, D. Só faltou alguém para colocar E. E pronto, o Guilherme colocou E, então eu sou obrigada a ler o texto. Ler um livro é desinteressar-se a gente desse mundo. A janela iluminada, a noite adentro. Deixa eu colocar aqui na projeção maior, para eu poder ler sem ficar com a cabeça tão curva. Eu fico feia na foto. Ler um livro é desinteressar-se a gente deste mundo comum e objetivo. A janela iluminada, a noite adentro, isola o leitor da realidade da rua, que é o sumidouro da vida subjetiva. Árvores ramalham. De vez em quando, passam passos, ao trocadilho, né? Lá no alto, estrelas teimosas namoram inutilmente a janela iluminada. O homem, ele está falando do tipo de leitor e autor, ele está falando do tipo de leitura que a gente faz. Ao mesmo tempo que a gente lê, a gente cria. O autor ingênuo é simplesmente ator. Quero dizer que num folhetim ou no romance policial, procura o reflexo dos seus sentimentos imediatos, identificando-se logo com o protagonista ou herói do romance. E quando não há essa identificação, é difícil ler a obra, né? Isto, aliás, se dá mais ou menos com qualquer leitor, diante de qualquer livro. De modo geral, nós lemos através dos livros. Mas no leitor ingênuo, essa lei dos reflexos toma a forma de um desinteresse pelo livro, como uma obra de arte. Pouco importa a impressão literária, o sabor do estilo, a voz do autor. Quer divertir-se, esquecer as pequenas misérias da vida, vivendo outras vidas desencadeadas pelo bovarismo da leitura. Aí eu fui gentil e eu coloquei o significado de bovarismo para vocês. Por isso, isso tudo que ele está falando aqui é o que faz com que vocês não gostem da literatura brasileira que cai em vestibulares e Enem, que nem Machado de Assis. Vocês não gostam, vocês querem uma leitura que seja assim mais para relaxar. Isso se chama leitura para relaxar, se chama leitura de fruição, com R, tá? Infelizmente, a gente tem que ler alguma coisa mais pesada para vocês terem repertórios mais voltados ao ensino médio, tá? Há dentro dele uma floração de virtualidades recalcadas que, não encontrando desimpedido o caminho estreito da ação, tentam fugir pela estrada larga do sonho. Assim éramos nós, então, por não sabermos ler nas entrelinhas. E daquela primeira fase de educação sentimental, que parecia inevitável como as espinhas, passava quase sempre o jovem monstro para uma crise de hipercrítica, devido à necessidade de um restabelecimento de equilíbrio. O excesso engendrava o excesso contrário. Não, desculpem. De equilíbrio, o excesso engendrava o excesso contrário. A pouco e pouco, os românticos perdiam terreno e proveito dos naturalistas. Dava-se uma verdadeira subversão de valores na escala de sensibilidade, e a fantasia comprazia-se em derrubar os antigos ídolos. Formava-se muitas vezes, coincidindo com manifestações mórbidas que são do domínio da psicanálise, um pedantismo de clarividência. O que ele está falando? Por que os românticos foram deixados de lado e os naturalistas passaram a ser lidos? Porque os naturalistas falavam em sexo, em transa, em corpo, em desejo, em carnalidade, e os românticos ficavam lá com aquela coisa muito ingênua, tá? Então, os românticos foram rapidamente suplantados pelos realistas e naturalistas. Foi bem fácil isso, aliás. Tão nocivo como a intemperança imaginosa e sentimental. E talvez mais ingênuo, pois refletia um ressentimento de namorado ainda ferido nas suas primeiras ilusões. Então, vamos uma a uma, tá? Letra A. Fica evidente que o autor do texto exemplifica os modos de ler um livro mediante as reações que diferentes enredos provocam nos leitores. De maneira... Não, ele não fala que é o enredo, ele fala que é a coisa em si, tá bem? Ele não fala que são os diferentes enredos.
Cada enredo, não, ele nem menciona a palavra enredo, salvo engano, tá? Então, não é a letra A a nossa resposta. Compare duas fases do leitor a duas fases da adolescência, ressaltando a ingenuidade que caracteriza ambas, pois cada uma, do seu modo, não se atém a características artísticas do livro. Bom, pode ser essa a nossa resposta. E ela estaria bem aqui. Onde que está a parte que ele fala das espinhas, gente? Onde está a parte que ele fala das espinhas? Tem uma parte aqui que ele compara o leitor com um adolescente. Ali naquele parágrafo Su, assim éramos, mais para baixo. Mais para baixo. Aí, assim éramos nós então. Isso mesmo. Ele começa ali e vem para cá. Pode ser a letra B a nossa resposta. Descreve mediante metáforas e comparações. Comparações sim, metáforas não. As reações dos leitores que se debruçam, tá? Ele usou espinha, mas não como reação, para falar de uma fase da nossa vida, em que a gente prefere uma leitura mais ingênua. Debruça de modo crítico ou outro ingênuo sobre os aspectos artísticos, não é sobre aspectos artísticos também, tá? De romances da mesma natureza. Não, são de romances de natureza diferentes. Fases da vida diferentes e romances diferentes para cada fase da vida. A C também não é a nossa resposta. D, traça o amadurecimento do leitor, que de ingênuo e romântico passa a perceber nos livros componentes afeitos à realidade, e assim a preferir os de maior aprimoramento artístico. De novo, não passa a querer de maior aprimoramento artístico. O que eu falei? São as temáticas que vão chamar a atenção desse leitor mais amadurecido. E não as estratégias que o cara usou para escrever, tá? Então, não é a letra D. Agora, eu quero saber se é a letra B ou E. O que vocês acham? A importância da arte na formação de leitores que... Não, ele não fala isso. Ele fala que a gente passa por fases. E essas fases ele compara essas fases como leitores, as nossas fases como adolescentes, que saem as inevitáveis espinhas e depois a gente passa por uma fase de amadurecimento, tá bem? Essa questão é muito difícil, tá? Não é pouco difícil, não. Quem errou, não fique muito preocupado, porque no Enem a gente não pode errar as fáceis, tá? E a Ana Beatriz está nos dizendo que novamente ela gabaritou. E, novamente, eu tenho que dizer parabéns para ela, tá? O Pedro está falando, não, Sussu, não o quê, Pedro? Ao invés dele falar aqui no grupo, ele está falando lá no WhatsApp. Faltou uma para gabaritar. Ah, que pena, né? Que pena. Muito bem, pessoal, chegamos ao final de mais uma maratona. Eu espero que vocês tenham gostado dessa maratona, né? Eu sempre gosto. Eu acho a maratona, assim, excitante, sabe? Me dá uma adrenalina, eu fico sempre na expectativa. Não, são 3 baterias sempre, tá? E aí vamos ver qual é o livro que eu vou adotar, né, no próximo semestre. Vou fazer talvez uma maratona só com os 2 livros que nós vamos adotar. É que nós estamos pensando lá no curso, eu e as professoras, em adotar um livro e colocarmos dentro da própria apostila uma bateria com 10 contos de autores variados, né? Porque daí a gente pode... Põe Turma da Mônica, claro, sem dúvida. Estava pensando nisso mesmo, Guilherme. Entende? Aí a gente pode ter contato com vários outros autores da nossa literatura e não ficar apenas com um. Eu também gosto muito de contos, viu, Ju? Então, isso que nós estamos pensando, tá bom? Pessoal, matrículas abertas para o próximo semestre. Obrigada por terem passado esse domingo pela manhã comigo. Grande abraço a todos vocês, tá bom? Eu que agradeço, Arthur, Yasmin, Nicole, Luísa, tudo de bom para vocês. Tchau, Deus acompanhe vocês sempre. Eu sou super fã de vocês, tá bom? Pessoal, de garra, com força e determinação, nós vamos vencer. Eu vou fazer um documentinho com os gabaritos e vou mandar nos grupos, tá bom, pessoal? Obrigada pela
aula, tá? Por você dispor Ai, de um domingo obrigada. pra gente. Muito obrigada. Eu que agradeço, viu? E também, Muito obrigado, Sussu. esse vídeo vai estar disponível lá no canal do YouTube, tá? A aula toda disponível no canal do YouTube a partir de quarta-feira. Bom almoço, Su. Beijos. Obrigada, beijos. Tchau, tchau. Bom domingo, Su. Obrigada, Saudades. Clara. Saudades.